27 de setembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Hoje muito importante. Esse título não é sensacionalista, realmente é urgente. Está aberta a primeira grande crise institucional no Brasil de que se tem história. Sim, porque lá atrás, em 64... o Brasil estava sem presidente da República quando os militares começaram a administrar o país. Hoje pela tarde, parlamentares da Câmara dos Deputados, tanto da oposição como da ala governista, se reuniram para informar a população através da imprensa que os serviços na Casa do Povo estão interrompidos. E, a princípio, não votarão mais nenhuma pauta na Câmara dos Deputados. Citando a usurpação do poder praticado pelo Supremo Tribunal Federal, os parlamentares questionam para que serve 513 deputados, se apenas 11 ministros que tomam decisões que não cabem ao Supremo Tribunal Federal, mas sim ao Congresso Nacional. Dessa forma, está estabelecida oficialmente uma grave crise institucional para que se coloquem os freios necessários aos ministros da Suprema Corte. Hoje mesmo, mais cedo, o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, havia anunciado a interrupção de votações na casa até o final da semana, a princípio, sem entrar muito em detalhes. Mas eu vou dar alguns detalhes a vocês, porque não é difícil entender o que está acontecendo. Vejam só, existem duas frentes de embates na Casa do Povo. Sendo a primeira a questão da derrubada do marco temporal decidido no final da semana passada lá no STF, que foi mexer com caciques da agropecuária. E o segundo embate é a briga travada entre Arthur Lira e o atual mandante brasileiro. Arthur Lira, que representa o Centrão, quer porque quer que sejam definidos já quais os cargos o Palácio do Planalto vai entregar a ele, inclusive a presidência da Caixa Econômica Federal e todas as vice-presidências, além de cargos no governo federal para apadrinhar aliados dos partidos que formam o chamado Centrão. Como o atual mandante afirmou ainda nesse final de semana que somente indicaria os cargos à disposição para Arthur Lira após a sua cirurgia. Claro que a reação de Arthur Lira não foi das melhores e foi muito rápida ao se juntar às bancadas do agronegócio, da segurança pública, também conhecida como bancada da bala, bancada evangélica e outras frentes dentro da Câmara dos Deputados para paralisar os serviços. Para provar que esta pressão funciona, vejam só o que aconteceu hoje também, mas lá no Senado. Depois de não se sabe lá quanto tempo, a Comissão de Constituição e Justiça do Davi Alcolumbre resolveu finalmente aprovar o projeto que estabelece o marco temporal, que limita a demarcação de terras indígenas na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Marco temporal que o Supremo Federal derrubou. Ora, estava parado, ninguém resolvia, ninguém tomava decisão. O PSOL foi lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros, então, o que fizeram? Derrubaram o marco temporal. Aí hoje, por conta da pressão
na Câmara dos Deputados, os senadores pararam e pensaram: epa, vamos fazer a coisa andar aqui. E aprovaram agora na Comissão de Constituição e Justiça e vai para o plenário do Senado, que obviamente vai aprovar o marco temporal no Senado. E aí, como fica? É a lei aprovada no Congresso Nacional contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acha que tem o poder de legislar. Muito bem, podem discutir a constitucionalidade da discussão ou não, mas fato é que quem legisla é o povo. Com essa brincadeira, já deixaram que o STF legislasse sobre homofobia, sobre o marco temporal, sobre o posse e porte de armas, sobre a questão do aborto, sobre a questão da descriminalização das drogas, fora outras questões que estão nas gavetas do Supremo e nós não sabemos. Verdade é que lá na Comissão de Constituição e Justiça, o texto foi aprovado por 16 votos a 10. E agora vai lá para o plenário, para que o Pacheco coloque em votação. A verdade é, meus amigos, é que toda a militância jornalística, como também partidária, vibravam quando o Supremo Tribunal Federal começou a interferir no governo de Jair Messias Bolsonaro. Naquele momento em que Alexandre de Moraes impediu que o presidente indicasse Alexandre de Ramagem para a direção da Polícia Federal. E de lá para cá foram quase 150 interferências diretas do Supremo, interferindo, né, nisto ou naquilo, desde que atrapalhasse o governo de Jair Bolsonaro. Muito bem, era comum, damos 24 horas, damos 72 horas para que o presidente explique, para que o presidente decida, para que o presidente mostre. Pediram o telefone celular do presidente, fizeram o que fizeram até chegar no que aconteceu recentemente, que tornaram o mito inelegível. Horas, toda a imprensa estava vibrando, né? O Supremo é o protetor da democracia. Era assim que eles estavam vibrando, mas poucos sabiam que aos poucos estavam alimentando um pequenino bicho que hoje se transformou num monstro, que manda e desmanda sem dar satisfação alguma, sem dar satisfação a ninguém. Daí a origem dessa bagunça, onde os advogados que viraram ministros agora querem criar leis sem serem parlamentares. Onde um candidato se tornou parlamentar para agora querer executar as verbas do governo. E onde o executivo quer fazer valer suas pautas sem que passe pelo legislativo, correndo lá no Supremo. Nada dentro da constitucionalidade está funcionando no Brasil. E a prova disto é que as duas CPIs, duas CPIs já foram para o brejo, já foram para o ralo. A CPI das lojas americanas, que não apontou nenhum culpado. A do MST, que cancelou a sessão de ontem, e seu prazo vai terminar essa semana, sem que ainda exista um relatório. A CPMI de 8 de janeiro, então nem se fala, porque todo mundo está vendo, né? Essa CPI está investigando qualquer coisa, menos o que aconteceu em 8 de janeiro. E, portanto, vai terminar em pizza. E correndo aí num grande risco que essa CPMI se volte contra Jair Messias Bolsonaro. Meus amigos, a situação pode não parecer. Até porque não vai ser um jornal nacional, não vai ser um Estadão, uma Folha de São Paulo, que vai dizer isto tudo que eu estou dizendo agora e que outros irão dizer em seus canais. Mas a verdade é que se abriu um precedente gravíssimo, onde sim, isto é um racha institucional, e quero aqui levantar uma ideia para vocês. Não duvidem que por conta dessa bagunça,
onde as instituições não estão se entendendo, já já não vai aparecer pela frente a ideia de se fazer um novo plebiscito para tornar o Brasil um país parlamentarista. Porque já há muito tempo os presidentes da Câmara dos Deputados, os parlamentares e também alguns ministros do Supremo estão com essa ideia de parlamentarismo na cabeça. Até porque o atual presidente não tem vida longa. Não porque esteja desejando mal em sua cirurgia, mas é que por conta da idade ele tem vida curta na política. O atual mandante brasileiro não vai ficar para sempre ali. Já já ele cai fora. Então é a chance para que de repente apareça aí um primeiro-ministro que manda e desmanda e coloquem lá um presidente de fantoche. Aliás, de fantoche não precisamos de mais nenhum, não é isso? É o que eu tinha para vocês nesse pequeno vídeo, espero que vocês tenham gostado. Chamem os amigos para assinarem aqui, para se inscreverem no canal Terra Brasilis News. Ajudem o canal a sobreviver. Colaborem com o canal quem pode. Afinal de contas, ninguém está batalhando tanto para continuar mantendo informações conservadoras como eu e mais alguns canais que ainda sobrevivem. Então, o que eu peço é que vocês compartilhem o link desse vídeo nas suas mídias sociais, chamem os amigos para nos assistir e vão lá no Rumble que tem um excepcional vídeo, posso garantir a vocês, ok? Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser, Ele há de querer, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.